Você já esteve em um relacionamento em que você não sabia diferenciar se era só um momento ruim que vocês estavam vivendo ou se era uma coisa da dinâmica do casal que acabava sendo muito ruim? Estar cansado, exausto emocionalmente em um relacionamento pode ser sim um dos motivos de você estar vivendo um relacionamento tóxico. Ou até, quem sabe, um relacionamento abusivo. Nos reality shows, como o BBB, a gente vê e observa muito mais facilmente, né? Essas dinâmicas tóxicas de relacionamento. Mas e quando é com você? Hoje eu vou trazer um pouquinho desse assunto, juntamente com a dependência e codependência emocional, que são termos que levam muitas pessoas a terem um relacionamento tóxico ou então um relacionamento abusivo. Nós vamos falar sobre as diferenças dessas duas e eu vou trazer aqui para você uma indicação também de um livro muito bacana que eu gosto muito para trabalhar um relacionamento sustentável. Eu lembro de um casal que estava se separando e a moça, desse casal, a mulher desse casal, ela buscou a terapia. E juntas a gente começou a identificar alguns gatilhos que ela estava observando, tanto que ele, despertava nela e também alguns gatilhos que ela começou a despertar nele também. E nessa dinâmica, a gente começou a observar algumas questões bastante tóxicas da relação dos dois. O relacionamento tóxico é um relacionamento que ambas as partes, ou seja, os dois, causam um no outro sofrimento, manipulação e várias coisas que um faz para o outro acaba sendo muito negativo. Isso pode ser uma dinâmica do casal, pode ter a ver com um momento, mas é muito importante que nessa fase e nesse movimento de crise do casal, muitas pessoas observam um relacionamento tóxico quando tem uma crise, E aí eu quero te convidar aqui a refletir junto comigo a diferença do relacionamento abusivo, porque o relacionamento abusivo é uma evolução, geralmente, desse relacionamento tóxico, E a diferença, basicamente, é que muitas pessoas buscam na fase que está negativo, que está difícil, que estão frustradas, que estão sem esperança que dê certo, ou que às vezes estão há anos juntos, e estão tendo vários atritos. Um deles, geralmente, são as mulheres, que buscam a terapia, pela minha experiência aqui de 8 anos atendendo mulheres. Eu gosto da comparação da dependência química com o relacionamento tóxico. Por quê? São duas pessoas que uma fica numa posição muito passiva, de receber apenas, e muito poderosa, que é de controle. Já a outra pessoa fica numa posição de salvador, E aí é uma comparação da toxicidade da relação, porque um depende do outro, e na dependência química também é assim. E é muito importante que a gente comece a desvendar o mistério dessa relação, Seja no consultório, seja você aí identificando algumas questões na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas relações que você tem, do passado e também da infância, que são várias coisas que influenciam você estar nesse relacionamento. Você não chegou aí do nada, Você teve uma história, alguma coisa aconteceu para você chegar aí no teu relacionamento e tá vivendo isso. E assim, a dependência química é um contexto, Mas quando você depende, ao invés de ser uma droga, de uma pessoa, aí sim, a gente está falando de um relacionamento tóxico. Muitas pessoas vivenciam isso, principalmente quando entram em relacionamentos após sair de um relacionamento. Pessoas que estão, talvez, com problemas e dificuldades mesmo de segurança, de autoconfiança. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Hoje existem alguns termos como relacionamento rebote e a psicologia tem várias formas de enxergar tudo isso,
Eu gosto de falar de um relacionamento residual, que é aquela pessoa que termina um relacionamento, mal terminou, mal fez o luto e já entra em um outro relacionamento. É muito importante a gente tomar cuidado com isso. E o que às vezes é muito criativo, espontâneo e assim, uma forma de se adaptar muito bacana, muito positiva, é você realmente ter um tempo, parar um tempo para cuidar de você primeiro, para você mudar inclusive padrões teus, porque imagina um carro caminhando, né? Um carro andando pela rua. É muito mais difícil a gente trocar o pneu, né, de um carro andando do que um carro parado. Você concorda? Pois é, estar em um relacionamento e melhorar, trabalhar, se desenvolver quando ele está tóxico, né? Basicamente seria isso, a gente trocar a roda do carro com o carro andando. É muito mais difícil, então se você pode, né, simplesmente parar um momento e cuidar de você, cuidar da sua integridade, do seu corpo, do seu mental, enfim, né, de tudo que compõe a sua própria vida, o seu contexto de trabalho, vai ser muito mais fácil se relacionar com uma pessoa, vai ser muito mais fácil, inclusive, você estar mais confiante. Você concorda? Me diz aqui nos comentários. Nesse relacionamento com uma pessoa que é abusiva contigo, né, ou que existe aí um abusador mesmo, né, é uma posição muito diferente da tóxica, porque é uma evolução onde essa pessoa tem o total controle. Então imagina que no relacionamento tóxico existe uma tentativa, né, uma manipulação, que também é muito ruim, né, que é muito difícil, que existe um salvador, que existe uma vítima. Já nesse momento em que o relacionamento fica muito ruim e existe muito conflito, imagine uma pessoa que chega ao ponto dela não mais se importar com a sua própria, com o seu próprio cuidado, né, com a sua própria integridade, e ela muitas vezes prefere, por exemplo, sequestrar uma pessoa, e aí ela, além de fazer mal para essa pessoa, vai fazer mal e não se importa em fazer mal para si mesma, né? Muitas vezes essa pessoa que está sendo esse vilão da história, muitas vezes é uma pessoa muito insegura, é muito narcisista, né? A gente vê vários casos aí e situações muito ruins de pessoas que têm o controle total sobre outra. Então, é bem diferente da dinâmica tóxica, mas todo relacionamento abusivo é tóxico, né? Mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo, ok? Então, vou aproveitar para te indicar um super livro, que é da Lídia Guerra. Maravilhoso que esse livro é muito legal. Se você está vivendo, experimentando um pouquinho dessa sensação de se sentir preso no relacionamento, de sentir que o outro te controla, ou se você está numa posição muito confortável aí, né, no teu relacionamento, tá vindo alguns feedbacks, né, da pessoa que você ama, leia esse livro, super vai te ajudar. Eu vou ler um trechinho rapidinho aqui para você. Derrubando muros e construindo pontes. Olha só, a grande maioria dos nossos temores perderia seu poder se nós sentíssemos confiantes para falar sobre eles. Como acabamos de ver, homens e mulheres desperdiçam muita energia mascarando as próprias inseguranças, em vez de resolvê-las. A vergonha nos paralisa e bloqueia mudanças. Faz com que o receio do julgamento se torne mais forte do que o direito à felicidade. Ficamos constrangidos e emudecidos diante de algo que deveria ser natural à nossa essência. É muito legal aqui que a Lídia traz essa reflexão de o quanto a gente precisa ser vulnerável em um relacionamento, o quanto a gente precisa criar esse espaço seguro com a pessoa que a gente vai viver do lado, ouvir de verdade, né, essa pessoa. Então, vou falar um pouquinho para você sobre a codependência e a dependência. O dependente emocional, como eu disse anteriormente, ele é aquela pessoa que está ali muito viciado, né, ou ligado àquela pessoa como se não pudesse fazer outra coisa sozinho. A sensação que as pessoas
descrevem, e eu lembro de uma paciente que atendi há muitos anos atrás também, que ela dizia o seguinte: ela tinha medo de sair na rua, ela tinha muitas inseguranças de fazer as coisas sozinha e ela sentia que queria estar ao lado do parceiro dela, né? O problema de tudo isso, né, para nós mulheres principalmente, é que a gente fica emudecidas, né? Fica travada mesmo nesse lugar de não poder ter a nossa própria autonomia, né? Hoje a gente está num contexto onde as mulheres cada vez mais estão indo para o mercado de trabalho, estão precisando se posicionar, né, frente a várias situações constrangedoras, né, trazendo o seu jeito de ser, os seus problemas, inclusive femininos, que fazem parte do seu ciclo, que fazem parte de um universo antes muito masculino. Então, é algo que a gente pode cuidar, né, da nossa vida, e não basear todo o nosso carinho, nossa atenção, o nosso conforto, principalmente emocional, em uma pessoa só. É muito importante que você se nutra também. Já na codependência, a gente precisa cuidar desse lugar de querer ser heroínas dos nossos parceiros, ou você que quer consertar a mulher que tem os seus problemas, as suas situações, o seu histórico aí, que não foi muito legal na adolescência, principalmente, porque esse lugar de codependência é um lugar controlador, né? Ao mesmo tempo que é uma tentativa de salvar, de cuidar, de melhorar, existe uma pessoa que precisa se desenvolver, que nada tem a ver com você, que precisa, inclusive, fazer escolhas, errar, acertar, e como eu digo para alguns pacientes meus, não é seu problema. Isso não tem nada a ver com você. Então é muito importante que a gente cuide desse conteúdo do outro, aprendendo às vezes que você não precisa ajudar ninguém. Você precisa simplesmente seguir a sua vida e não fazer por. Muitas mulheres trazem essa questão no consultório de que muitas vezes tem uma dificuldade de simplesmente deixar o homem fazer as coisas deles, como eles têm que fazer, errando, acertando. Nós, de tão novinhas, muitas mulheres, né, desde muito pequenas, aprendem a cuidar, a servir os outros, e é importante que você simplesmente não faça nada em vários momentos. Então, sair dessa codependência vai ser um processo para quem tem essa sensação de que quer salvar, de que quer melhorar. Bom, e como sair de um relacionamento assim? Primeiro, se o seu relacionamento é tóxico, né, e você identificou algumas características aí, o conhecimento é muito importante. Você já está fazendo isso, então parabéns por estar aqui e assistir esse vídeo até o final. Se inscreve no meu canal, que isso vai te trazer muito mais conhecimento. O autoconhecimento, né, a partir do conhecimento, que é se perceber, é ter um olhar de fora, principalmente, porque a gente não consegue sozinhos, né, olhar para a nossa vida e perceber algumas questões. Isso é humanamente impossível. E as pessoas que tentaram fazer isso enlouqueceram. Buscar rede de apoio, né, ter amigos, ter pessoas, participar de grupos nunca foi tão importante, numa era em que a gente se sente muito sozinho, né? A gente está vivendo uma epidemia muito grande aí da solidão, isso com milhares de pessoas no mundo, né? Mas ainda assim vem essa sensação, muitas vezes, de eu não sei para onde ir. E eu tenho ouvido também de muitas pessoas que não têm um relacionamento, que existe essa dificuldade de se conectar, e a gente pode falar num próximo vídeo sobre isso. Mas estar em grupos é realmente cada vez mais algo muito positivo para criar rede de apoio e se sentir mais confiante. Algo muito, muito importante, se você está vivendo dentro de um relacionamento abusivo, o planejamento. Até porque sair de um relacionamento sozinha ou sozinho é muito complicado e é necessário que você tenha ajuda externa. Eu sinto muito se você está vivendo isso. E é muito importante que você tenha ajudas próximas de você, pessoas que você confie, porque muitas vezes o medo é tão grande que os relatos são que a maioria das pessoas não conseguem sair exatamente por isso, porque não tem coragem,
né? Porque não tem não vem saída, não vem uma forma, né, de se desconectar dessa pessoa que é extremamente abusiva. E o mais difícil dos familiares, das pessoas que estão próximas, muitas vezes, dessa pessoa que está sofrendo com outra que está sendo abusiva, é que vem a frustração, vem a indignação. Mas por que você não sai? Mas por que você não consegue? O que acontece? E lembra lá da dependência emocional? Tem esse lugar e você precisa ser muito, muito compreensivo. Não é fácil sair de um relacionamento em que o outro coloca todo o seu peso em cima de você, uma expectativa, todo um controle de cada respiração, de cada passo. E aí é muito importante que você entenda essa pessoa que está vivendo isso e tente ver por outros ângulos, porque não é tão simples e realmente precisa aí da ajuda profissional, seja de uma polícia, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, enfim, vai depender de cada caso, né? Eu vou deixar aqui também algumas red flags muito importantes para você começar a observar seu parceiro ou parceira e, principalmente, se você está vivendo um relacionamento tóxico, pontuar para ele ou para ela que isso não é legal, que isso não é aceitável para você e que não é isso que você espera para um relacionamento sustentável. Vamos falar aqui um pouquinho sobre pessoas manipuladoras, principalmente. Isso é uma red flag muito interessante para a gente pensar. Pessoas que têm o hábito de ficar fazendo críticas o tempo todo, fazendo apontamentos, ou às vezes a pessoa sabe que você tem uma dor, uma falha, uma dificuldade, e sabe que isso é uma coisa que eu mesma me policio, porque às vezes a gente tem uma necessidade de ser muito rígida, ser muito perfeita. Nós mulheres temos esse lado. E é muito importante que, se você é assim com você, né, você talvez precise trabalhar isso, mas se você fica sempre cutucando, mostrando para o outro, né, os defeitos, as dificuldades, isso é algo que você realmente precisa olhar e falar, peraí, por que eu tô fazendo isso? Em que momentos eu tô fazendo isso? Então, é uma red flag tanto para você observar no outro, como para você observar em você. Quando acontece uma manipulação dentro de um relacionamento, isso é algo que me lembra muito sobre os temperamentos. Às vezes a gente tem uma expectativa que outra pessoa vai mudar, que o outro, não, daqui a pouquinho melhora. E às vezes o que cada pessoa relata aqui no consultório principalmente, é que fulano melhorou, mas depois volta tudo de novo, né? Então é importante que você também conheça a pessoa que você está do lado. E eu vou deixar aqui em cima o link para você acessar os temperamentos e entender um pouquinho mais como que é essa reação, essa primeira reação que o seu parceiro ou parceira tem na vida. Porque isso pode te ajudar a entender o que é a pessoa e que talvez essa pessoa não vá mudar, por mais que você tenha expectativa que algumas coisas isso seja diferente. E às vezes a aceitação já é uma possibilidade de transformação, de você realmente seguir em frente com algumas coisas que faz parte daquela pessoa, mas também para você se conhecer e entender um pouco mais. Uma das coisas que acho bem importante você observar também de red flags, que é sutil, mas que pode ser sufocante para algumas pessoas e para outras você tanto faz, é como a pessoa se posiciona no ambiente com você. Às vezes você está conhecendo essa pessoa, isso é tão sutil, mas o corpo da gente fala, né? E aí é uma pessoa que o tempo todo fica muito perto, ou fica te cercando, fica querendo saber o que você está fazendo, pega o seu celular. E aí é muito importante que você fale, ei, o que você quer aqui, né? Você colocar os seus limites para essa pessoa e conversar. O que está acontecendo? Você está inseguro? Porque muitas vezes essa é a vulnerabilidade da outra pessoa. E aí a vontade é de, às vezes, mostrar tudo, permitir, ser muito permissivo, permissiva. E é importante que você coloque os seus limites. Então, red flag super importante aí. Outra red flag que acho que você pode cuidar em um relacionamento, principalmente se você está entrando em um novo relacionamento,
é perguntar para essa pessoa: você teve alguma coisa que foi ruim dos outros relacionamentos? Ou atitudes, coisas que você não gostava, coisas que te deixavam inseguro, insegura? Porque muitas pessoas que passam principalmente por traições são pessoas que acabam se colocando num lugar muito de vítima. Ou então, pessoas que viveram situações em que não teve uma construção realmente profunda de confiança e acabam tendo comportamentos excessivos para controlar, para cuidar. E isso é algo que pode ser muito prejudicial quando não trabalhados juntos. Mais uma red flag muito importante: ser uma pessoa que cobra demais você. O tempo todo tá te cobrando, o tempo todo tá falando pra você como deveria fazer, o que gosta de fazer, como gostaria de fazer, que frequência, principalmente quando tem um assunto de intimidade sexual, né? Nós mulheres cada vez mais precisamos entender o nosso corpo, o nosso ciclo. E antes, no tempos das nossas avós principalmente, era um tempo que não tinha internet, as pessoas eram muito menos ansiosas. E hoje a gente está tendo uma dificuldade aí de conexão do casal, que cada vez mais eu tenho observado e quero trazer num vídeo para você. Mas é algo que é muito importante, que não é não, principalmente. E se você não está afim de qualquer intimidade e a pessoa force isso, fica atento, porque isso é uma super red flag também. Muito bem, a gente vai chegando ao fim da nossa conversa aqui hoje. Esse assunto é delicado, é intenso, é denso. Eu espero que você possa aqui comentar, curtir, para chegar nas pessoas que precisam chegar nesse vídeo. Eu preparei e pensei muito aqui, em quais são os cenários, porque quem tá vivendo isso não é fácil, é algo muito difícil, às vezes leva tempo para restabelecer uma conexão genuína e ter um amor realmente assim, sustentável e presente. E cada pessoa, cada indivíduo nesse planeta, olha, realmente eu desejo que vivencie isso, porque é muito gostoso. Mas é bem importante que você saiba que o primeiro encontro que você precisa ter com você mesmo é estar bem, é estar mais confiante. Pessoas mais confiantes, elas vão precisar cada vez menos de conectar com outras pessoas, de colocar esse peso sobre as outras, porque vão ser pessoas que realmente adicionam coisas na vida dos outros e ficam se cobrando menos, porque estão bem consigo mesmas, porque estão se cuidando, porque estão fazendo os exercícios, cuidando da alimentação, cuidando da sua aparência, mas principalmente cuidando aqui dentro, de você. Então é isso que eu te desejo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe aqui embaixo quais são as suas sugestões ou o seu comentário sobre tudo isso, que eu vou adorar receber. Um super beijo e até o próximo vídeo.